Now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa noite a todos que estão no Brasil e em Portugal. Vamos começar aqui mais um webcast do nosso Virtual Chapter. Hoje nós temos aqui o Laerte Júnior, MVP de PowerShell. É MVP de PowerShell ainda ou mudou o nome também, Laerte? Não, mudou para Cloud Data Center Management. Exatamente, então ele é Cloud Data Center Management MVP, nome pomposo. Ele vai falar aqui hoje sobre algumas técnicas para o pessoal iniciar, para os DBAs iniciarem com PowerShell. Vai ensinar uns atalhozinhos aqui, que PowerShell pode ser muito útil para várias coisas. Antes de começar aqui, só para lembrar que no outro sábado, sem ser esse, vai ter o SQL Saturday no Rio de Janeiro, que esse site que está aberto aí na janela do Laerte, que é o sqlsaturday.com/512, é um evento gratuito. O pessoal que está no Rio, apareça lá. Também vão haver 2 workshops de graça, um com a Viviane Ribeiro, outro comigo e com o Vitor Fava, a gente que também é de graça, tá? Vamos mostrar como fazer migração de uma base de dados de on-premise para cloud. Vamos mostrar várias técnicas e como fazer um projeto inteiro de migração, basicamente. Okay? Então, sem mais delongas aqui, eu vou passar aqui a voz para o Laerte começar. E é isso aí. A gente vai falando aqui. O pessoal, se tiver questões, vão enviando e no final eu passo tudo para o Laerte. Laerte, aí, segue aí. Valeu. Obrigado, Murilo. Então, vamos lá, gente. Não vamos perder tempo, não, porque vai ser bem técnico e vai ser muito código hoje, certo? Então, o que nós vamos fazer, tá? Nós vamos começar um script usando o SMO, tá? A SMO Shared Management Objects é uma maneira de você trabalhar no SQL Server usando objetos. É uma DLL, certo? Que vem já com o SQL Server, ou você pode instalar em separado. Inclusive, eu estou com uma Starway no SQL Server Central só sobre SMO, né? Então, está bem explicado lá tudo que está começando, né? Mas, então, a gente vai ver como começar um script e passar ele para uma reusable function e passar ele para dentro criar um módulo e fazer toda essa parte, tá? Então vamos lá. Então, estou abrindo o meu ISE aqui, tá? Eu ia digitar, tá, gente? Mas como vai ser muito código, eu não sei se vai dar tempo, então eu tenho uma outra tela aqui que eu vou copiando e colando os scripts, tá? Vamos dizer que eu queira pegar um script que me traga da minha lista de servidores, que está no TXT. Eu tenho um TXT aqui, que está no temp virtual SPT. Deixa eu só apagar esses dois aqui. Servers.txt, eu tenho 2 instâncias aqui. Tá? Então, eu quero pegar um script que vai andar nessas instâncias e vai me trazer o nome do servidor, o engine, o produto level e a versão. Tá? Então, a gente, mais ou menos, eu vou dar uma explicadinha rapidinha por cima no script, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Tá? Uma coisa que a gente sempre tem que fazer antes de trabalhar com SMO, ou na verdade com qualquer outro tipo de assembly que não seja default do PowerShell. O PowerShell, quando ele é carregado, ele carrega algumas assemblies para ele trabalhar, mas são as assemblies básicas para ele trabalhar. Entende? A SMO não é carregada. Tá? Então a gente tem que carregar a SMO. Tá? Então a gente carrega a SMO aqui. Tá? E aí, em cima disso, a gente, depois que ela está carregada, eu posso fazer o acesso aos constructors, aos métodos, aos objetos, a tudo que a SMO me proporciona. Tá? Existe uma linha que fala de carregar a SMO com load partial name ou add type. Tá? Na verdade, a gente vai dar uma olhadinha nisso no final. No meu próximo artigo, também no SQL Server Central, eu vou bem detalhado nisso. Quando você usa load with partial name, se você tem várias versões da SMO no seu sistema, quem controla o que vai ser carregado é o DAC. Tá? É isso. E qual que é a ordem, que eu não tenho a mínima ideia, nunca fui atrás disso a fundo. Tá? Mas é o DAC que controla isso aí. Por quê? Porque você não passa nenhum tipo de caminho ou de versão usando
partial name, tá? Então, se você quer carregar uma SMO específica, certo? Eu tenho a SMO do 2010, do SQL 2008 R2, 2012, 2014, eu quero carregar do 2014. Você vai ter que usar não load with partial name, você pode colocar load, tem um outro método aqui do Reflection Assembly, load with name, alguma coisa assim, que você passa o caminho direto, ou o ADD type, em que você passa todo o caminho. Mas isso aí é uma coisa que a gente não vai entrar a fundo agora, tá? Então vamos lá. Geralmente, tá, o que eu vejo em scripts assim, a gente vai fazer o getConst no service txt, vai fazer o pipe para o for each object, você pode para o commandlet. Aqui eu estou criando, estou fazendo esse replace aqui, certo? Para ele trocar a barra do nome da instância pelo esqueci o nome aqui, por esse pistolinha aí, tá? Underline. Aí eu estou criando um novo objeto, certo? SMO Server, para fazer o acesso a esse SQL Server, tá? E aí eu estou retornando as propriedades que eu quero desse objeto, tá? Que é, na verdade, aqui é uma PS Custom Object, é um Type Accelerator novo que foi colocado a partir da versão 3.0. Antes você tinha que usar um New Object, esse cara aqui mesmo, New Object, com PS Custom Object aqui, tá? A partir do PowerShell 3.0 eu posso criar via Type Accelerator e ordenar também, tá? Então aqui eu pego o nome do servidor, que é na verdade o cara que está me vindo no pipe aqui, certo? O engine, que é o server.engine edition, server.product, que são todos os métodos, todas as propriedades que vão ter em cima desse objeto server aqui que vai ser criado, tá? E aí eu vou carregando, e depois no final eu dou um output aqui, eu criei uma array, e eu estou adicionando esse objeto, esse PS Custom Object nessa array, para depois dar o write host nesse cara. Isso aqui é uma técnica um pouco, digamos assim, ela é redundante, tá? A gente vai ver que a gente não precisa fazer isso. Eu vejo vários exemplos de scripts em que você carrega tudo que você precisa numa array e depois você explode a array. Não, você não precisa fazer isso, não. Na verdade, não é nem uma boa prática fazer isso, porque o PowerShell trabalha com streaming de objetos pelos commandlets, pelo pipeline, certo? Então, é simplesmente você dar o write output que ele já vai fazer o streaming para o próximo, que ele já vai gravar no pipeline, tá? Então, vamos rodar esse cara aqui, certo? Carreguei e está aqui, ó. Ele me trouxe todos esses caras que estão vendo aqui embaixo, ó. Ele me trouxe as informações que eu preciso, tá? Cara, mas é muito estranho, tá bem estranho essa visualização, né? Tá bem estranha. Por quê? Vamos tentar dar um format list nesse cara? Então vamos rodar de novo. Pô, não aconteceu nada, Laerte. Deixa eu rodar de novo. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Primeiro, gente, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui agora. Write host. Write host, gente, é simplesmente para você exibir no host. Ele não grava o objeto no pipeline. Então, aqui ele não está mudando o meu output para o format list. Tá? Ele não está fazendo nada aqui. Ele simplesmente está jogando no host, está exibindo no host, qualquer que seja o host, o Easy ou o PowerShell normal, o host normal. Então, para eu gravar no host, o que eu tenho que fazer? Usar o write output. Certo? Tanto é que se até eu rodar só esse cara aqui, vocês já vão ver que já muda a minha visualização. Está aqui, ó. Certo? Já mudou a minha visualização. Certo? E agora eu posso depois dar o pipe nesse cara. Vou rodar de novo para um format list. Ou um format table. Já mudou para table. Estão vendo aqui, ó? Já mudou para table. Certo? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu aqui agora, tá? Write host não serve simplesmente para você exibir na tela alguma coisa que você precisa se exibir. E, na verdade, eu nem uso o write host, eu uso o write verbose.
e joga um verbosa preferência como continue. Tá? É mais PowerShell isso. Tá? O seu script parece mais com PowerShell, se você fizer assim. É um script que tem uma visualização mais profissional. Tá? Então, vamos agora pegar esse script aqui. Tá? Vamos ver. Seu chefe chegou e falou, Laerte, eu preciso que você me tire essas informações. Legal. Está aí na tela. Pô, legal, Laerte, mas agora eu preciso que você me exporte por um CSV. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui, você vai ter que abrir o seu script, você vai ter que vir aqui, aí você vai ter que dar um export CSV, alguma coisa, blá. Ou seja, você vai ter que alterar o seu script. Ah, Laerte, eu não quero mais CSV, eu quero HTML, export HTML. Certo? Ah, Laerte, eu não quero mais só isso, eu quero adicionar mais uma propriedade aqui. Não só essa daqui que a gente está vendo. Ou seja, toda hora você vai ter que alterar o seu script. O que você tem de reutilizável aqui? Nada. Você não está reutilizando nada. Toda hora você tem que dar manutenção, toda hora você tem que alterar. Certo? Então, essa é a principal deficiência de você trabalhar com scripts, e não com funções. Tá? Então, aqui a gente está no 0%. Tá? Outra coisa também que eu vejo bastante, certo? Quando a gente faz o server aqui, ó, new object, esse cara aqui, certo? Na verdade, gente, isso não quer me dizer nada, certo? Nada, não quer me dizer nada que foi conectado com sucesso, tá? Vocês querem ver uma coisa? Isso não estava no script, mas vamos fazer aqui agora, tá? Se eu fizer aqui, ó, eu vou mandar criar um novo objeto aqui, num servidor que não existe, tá? Eu vou colocar aqui, sei lá o nome, tá? E vou mandar criar esse cara aqui. Pô, criou. Caramba, não me deu erro nenhum. Cadê o server aqui? Deixa eu ver, rodar. Pô, não deu erro. Não. Se eu chegar aqui e der server ponto, ele já vai me trazer todas as propriedades que eu poderia... Quer dizer, então que conectou, Laerte? Poxa, legal. Não, aí eu venho aqui e dou um databases. Aí eu vou tentar pegar esse cara aqui, deixa eu jogar aqui embaixo, lá no host. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E cadê meu database desse cara? Já que conectou? Ou seja, gente, não conectou. Tá? Aí, ó, ele não conseguiu connect to server, sei lá o nome. Tá? Então, galera, toda vez que eu vejo isso aqui, script que dá new object, isso aqui não quer dizer que conectou. E outra, um try catch que não vai adiantar de nada, porque isso aqui não é isso não gera um terminante de erro. Certo? Na verdade, não gera erro nenhum. O new object só está criando um novo objeto, só isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que testar a conexão. Tá? Isso aqui a gente vai ver como é que faz aqui. Tá? Então, como é que a gente pegaria esse script aqui e transformaria ele como reutilizável? O que a gente pode ver aqui, que a gente pode transformar esse cara em duas funções. Qual? Uma função para conectar no SQL Server e outra função para me trazer esses dados do SQL Server. Tá? Então, o que eu poderia ter aqui? Certo? Eu vou tirar esse cara. Eu ia escrever aqui, tá, gente? Mas pela falta de tempo, que a gente vai ver bastante coisa, eu já vou copiar elas. Tá? Então, eu poderia ter esses dois aqui, ó. Eu poderia ter uma função chamada getSQLConnection e poderia ter uma função chamada getSQLServer, tá? Que faria essa conexão com a getSQLConnection. Então, primeiramente, vamos ver esse cara aqui, ó. getSQLConnection, estou passando string para ela, o SQL Server, o nome da minha instância, aí eu faço a conexão e aí eu tento dar um connect nela. Certo? E aí eu dou um write output na conexão. Eu ainda não retornei o SQL Server. Eu simplesmente estou trazendo uma conexão ativa para fazer o new object com o SQL Server. Tá? Então, vamos testar aqui, ó. Testar aqui get connection.
aqui no SQL Connection, that star, que é a minha, e vamos rodar ela. Aqui, ó. Você pode ver, ele fez a conexão, tá? Toda a parte da conexão está aqui, mas de conexão, ele não me fez aqui, são propriedades da conexão, então ele está conectado. Da mesma maneira, se eu colocar um cara aqui que não exista, o que vai acontecer? Estão vendo agora? Agora sim eu estou testando a conexão, certo? Porque ele não vai me conectar, certo? E a partir disso eu não vou gerar, eu vou fazer, a gente vai ver aqui o trycatch, que a gente agora está chegando nos 25%, que a gente vai estar transformando, a gente começou de 0%. A gente está começando, agora a gente está a 25%, está dividindo as funções. Tá? Então eu já tenho, daquele script, eu tenho uma função para conectar, certo? E agora também eu vou ter uma função para trazer os dados do SQL Server. Tá? Então eu vou ter outra função aqui, em que eu vou passar o SQL Server também. Só que qual que é a diferença aqui agora, gente? Eu estou usando a GetSQL Connection dentro da SQL Server. Ou seja, a minha função ela é reutilizável. Eu posso tanto usar a GetSQL Connection sozinha, como eu posso utilizar ela dentro de outra função. Ela é uma função reutilizável. Tá? Aí sim, eu vou ter a certeza que teve uma conexão e eu vou passar para o objeto uma conexão ativa. Por quê, gente? Deixa eu ver se eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se a gente pegar aqui no MSDN, esse cara aqui, essa classe aqui, essa classe server, a gente vai ver que os constructors dela, ela tem 3 tipos de constructors, se eu não me engano. Tá? E a minha internet está uma beleza, espero que não tenha caído tudo. E o que é o que parece que caiu tudo. Nossa, aqui não foi não. Eu tenho 3 tipos de construtor. Tá? Então eu tenho o constructor server somente, que ele vai instanciar uma nova server class com a instância default. Ele vai pegar a instância default que tiver. Eu tenho uma outra que passa o server connection para ela. Estão vendo aqui? Ó? É essa que a gente está usando aqui. Eu posso passar uma string, que é o nome do servidor, mas aqui nesse caso é uma server connection. E se eu clicar nela, vocês vão ver que o type que ela está esperando nessa server connection aqui é uma Microsoft SQL Server Management como Server Connection. Esse é o type que eu tenho que mandar para ela. E se eu der uma olhadinha aqui na minha função, certo? Se eu pegar esse com aqui, se eu der um só, vamos fazer aqui, ó, get SQL Connection e dar um get member nela, que eu não vou usar alias aqui agora, tá? Vou colocar um cara, get star, tá? E der um get member nela, opa, coloquei dentro da função, desculpa, gente, desculpa fora. Rodar só esse cara aqui, vocês vão ver que o tipo de dado que ela está me retornando está aqui, ó, type name, server connection. É o mesmo cara que ela está pedindo aqui, nesse constructor, certo? Então, a minha função está me retornando um tipo de dado válido para esse constructor, que vai ser usado aqui dentro. Aí eu venho, faço a conexão com o servidor, aí eu faço o output desses caras, certo? E dou o write output aqui, certo? Vocês perceberam que aqui, gente, eu não precisei colocar a array, não precisei fazer nada, certo? Por quê? A gente já está separando as coisas, certo? Eu simplesmente preciso, uma função, gente, ela deve fazer uma coisa bem de cada vez. O que essa função vai fazer? Ela vai me retornar dados do SQL Server, só isso. Eu não ponho export CSV aqui dentro, não ponho nada dentro da função. Por quê? Porque eu vou dar o pipe dessa função para outros commandlets. Certo? A partir do momento que eu coloco um export CSV aqui, essa minha função já não é mais utilizada. Certo? Por quê? Porque se eu precisar alterar, se eu não quiser mais exportar para CSV, eu tenho que vir na função e alterar ela. Certo? Então, vamos lá. Tá? Deixa eu só fechar aqui. Certo? Então, já que eu tenho essas duas funções aqui agora, certo? Eu posso dar um get
SQL Server. Aqui, isso. Certo? Só para ter certeza que elas estão carregando. Só tem elas aqui, né? Então vamos rodar tudo. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Então se eu rodar esse cara aqui só, ele está me retornando o que eu pedi. Nome do servidor, engine, produto level e versão. Fez a conexão e me retornou esses dados aqui no output. Certo? Da mesma maneira, eu posso pegar esse cara aqui e dar um get content aqui, certo? servers.temp/virtual.ppt/servers.txt, dá o pipe, certo? Dá um for each object aqui, certo? E aí, eu odeio essa formatação aqui do Easy, não, do esteroides, mas esteroides é muito legal, esses esteroides aqui. Depois eu falo dele. Tá? E aí, o que eu estou fazendo? Eu dou o get SQL Server para o cara aqui, para o placeholder. Esse cara aqui chama placeholder. Tá? No PowerShell 3.0 para 20 eu posso usar PS item. Também é a mesma coisa. Tá? Eu poderia usar aqui um PS item. Tá? PS item. Fica até mais fácil. Mas o placeholder quer dizer que é o objeto que está vindo pelo pipeline. Tá? Então, se eu rodar esse cara aqui agora, aqui, ó, as minhas duas instâncias. Certo? Poxa, então, aquele script gigantesco já passou para 4 linhas de código. E reutilizado. Legal, mas dá para ficar bem melhor ainda. Aqui a gente está nos 25%. Tá? Aí seu chefinho chega lá, você está lá, legal, pô, chefinho, olha só que legal que eu fiz aqui. Ele vai falar, poxa, Laerte, legal pra caramba, bicho, mas eu queria que você adicionasse mais propriedade aí para mim. Ô, caçamba, vou ter que alterar o script de novo. Para evitar esse tipo de coisa, o que a gente pode fazer? Gente, se eu der uma olhadinha aqui no server, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Certo, se ele está carregado. Se eu mandar exibir o server, que é a variável em que eu carreguei aqui, ó, a conexão com o SQL Server, tá? Que me trouxe as propriedades do SQL da instância. Não, aqui ele não está carregado. Mas se eu pegar tudo isso aqui, gente, ele tem várias propriedades que eu posso estar utilizando. Certo? Então, na verdade, o que eu posso fazer, gente? Eu posso trocar essa função aqui, certo? Então, na verdade, alterar essa função de SQL Server, para em vez dela me retornar um objeto que não é vivo, que a gente chama de objeto vivo, quando a gente dá o output do tipo de dados em que você está usando, tá? Que você está pegando o objeto servidor, que é um type Microsoft, SQL Server, e você já está retornando esse cara aqui, eu estou retornando um PS Custom Object. Eu estou customizando o meu objeto. Quando que isso é útil, gente? Quando eu tenho que usar várias informações de diferentes sources, tá? Fugiu a palavra agora, mas de diferentes sources em um objeto somente. Então isso é interessante porque você pega um cara, pega o outro, junta tudo em PS Custom Object e dá o output, explode o output. Certo? Então, aqui no caso, eu poderia trocar esse cara aqui pelo write output, porque diretamente o Object Server. Certo? Então, essa função aqui agora, vamos ver se ela, eu tenho algumas outras carregadas aqui, eu só não sei se vai dar conflito aqui. Agora que eu me toquei disso. Não, mas está aqui, ó. Ele está carregando. Aí ele vai me trazer todas as informações que está um pouco demorado, tá, para carregar isso aqui, tá, gente? Porque ele traz todas as informações a nível de servidor, a nível a server level, né? Tá aqui, ó. Então ele me traz todas as informações, gente. Ó, tanto de informação que eu tenho. E cada uma tem mais, tem uns databases, tem triggers, tem tudo. Certo? Então, é um pouco mais lento? É um pouco mais lento, com certeza.
Mas eu estou comendo uma paçoquinha aqui, gente. Mas simplesmente se você for utilizar todas as propriedades, o que não é normal a gente utilizar, certo? Vamos dizer que eu quero só trazer aqueles objetos ali que a gente estava vendo até agora, tá? Eu simplesmente venho aqui, get SQL Server, e dou um select nas propriedades que eu quero exibir, certo? Então vamos lá. Nossa, fazendo trabalho de... Certo? Aí, o que eu faço? Vamos rodar de novo esse cara? Aqui, ó. Foi mais rápido, cara. E me trouxe as mesmas informações que eu tinha naquela outra função. Certo? Não precisei alterar a minha função, porque meu chefe me pediu. Ah, Laerte, isso aqui, na verdade, vai ser um script que você vai ter. Certo? As funções vão estar no seu módulo de funções, como a gente vai ver. Eu quero mais uma informação aqui. Grande chefinho, lindo, maravilhoso. Qual a informação que você quer? Ah, eu quero o nome do Full Text Service. Pronto. Vamos colocar. Ah, beleza, chefinho. Eu simplesmente venho no meu Select Object e ponho mais um cara aqui. Certo? Acabou. Só isso. E rodo tudo de novo. Tá aqui, ó. Tem mais um cara aqui. Entenderam? Minha função já é reutilizável. Eu não preciso mais mexer na minha função. O que eu vou mexer é no meu scriptzinho, que daquele monte de linha passou para algumas linhas somente. Se a gente for contar o número de linhas, são 1, 2, 3 linhas. Essa linha e essa linha, que efetivamente fazem o trabalho. Certo? Poxa, legal. Mais legal ainda, cara, é que eu posso fazer o quê? Eu posso exportar isso. Ah, agora eu preciso dessa nheca toda aí para CSV. Nossa, que legal. Então vamos exportar esse cara para CSV. Tá? O que eu faço? Eu pego, vamos pegar todas as informações e exportar para CSV. Eu tenho getContent aqui, eu tenho um foreign_object. Certo? Eu quero que cada CSV seja gerado por nome de instância. Então, a gente vai precisar daquele carinha de novo para trocar o nome da instância, para tirar a barra, porque não vai gerar, não existe nome de arquivo com barra, certo? Então, estou trocando o nome da instância para esse com underline, tá? E aqui, depois do finalzinho, o que eu faço? Nossa, eu vou export CSV, tá? Então, aqui, eu venho e dou export CSV. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um CSV por causa do nome de instância. Certo? Legal. Então, eu venho aqui e rodo esse cara. Posso rodar tudo? Não tem problema. Já? Vamos ver, está aqui, ó. Alerta, já estava indo. Então, vamos apagar. Vocês estão vendo que não tem nada e vamos rodar de novo. Está lá, ó. Um CSV por cada nome de instância. Certo? E está aqui as informações. Legal, né? Ah, poxa, a gente pode ter mais um pouco além, certo? Vamos fazer um pouco além aqui. A gente pode pegar todos esses, no final de tudo isso, eu posso pegar todos esses CSVs e gerar um Excel com o CSV sendo as abas do Excel. Não existe nenhuma função própria do PowerShell para isso. Então, tem várias funções aí legais pra caramba para você fazer isso na comunidade. Eu uso uma que se chama Convert CSV to Excel, que é do Boy Proxy, que é outro MVP. Tá? Então, o que eu posso fazer? Eu vou carregar ela aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Eu já tenho até o código aqui, peraí. Tá? Tá aqui, ó. A função está aqui, ó, tá? Você não precisa entender a função está aqui. Depois eu vou mostrar como a gente coloca ela dentro do nosso profile, dentro a gente modula, cria um script modulo nisso, para você não ter que carregar a função, tá? Toda hora que você for usar, você carrega na hora que chamar o seu módulo. Então o script, na verdade, é esse aqui, que é o mesmo script que a gente estava usando ali atrás, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que no final eu vou juntar todos os CSVs, input files e dar um output num cara só chamado servidor XLSX, tá? Então deixa eu só apagar esses caras aqui de novo e eu vou rodar. Pronto, tá pronto.
Aí eu tenho o quê? Eu tenho os dois CSVs, claro, e tenho um XLSX aqui, com os dois CSVs, tá aqui, ó, gente, ó, cada um em abas, em worksheets aqui dentro. Entendeu? Então, eu posso gerar vários CSVs e depois pegar todos, juntar em todos e outros, já estão em tabela. Ah, Laerte, não é bonitinho. Pô, se você quiser bonitinho, aí você usa GUI. Certo? Você usa GUI, você faz o que você quiser. Ah, eu vou criar um Excel gigantesco, milhões de códigos para sair bonitinho. Poxa, quem gosta dessas coisas bonitinhas aí, não é muito minha cara. Certo? Eu acho que a gente tem mais uma coisa mais funcional, né? Eu não preciso de florzinha para ver quais são os meus servidores. Tá? Dá para fazer? Dá, gente. Isso aí já é de cada um, certo? Mas, cara, vocês vão ter uns códigos gigantescos para fazer umas coisas que não há necessidade. Mas vocês perceberam que agora ela é totalmente reutilizável. Ela já é uma função já reutilizável. Legal. Tá? Então aqui a gente está nos 25%, é isso, né? Agora vamos para 50%. Tá? Vamos para 50%. Tirar esse cara daqui. No 50%, o que a gente pode fazer? A gente pode... Vocês estão vendo que a minha passagem de parâmetros aqui para a função está meio xarope, está meio estranha, né? Vamos melhorar essa passagem de parâmetros aqui. Tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui... Isso, que ele faz essas coisas. Opa, vem aqui. E aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou dar um parâmetro aqui. Certo? Opa, gente. Vamos ficar difícil. Parâmetro. Certo? E aí aqui eu vou pegar o quê? Eu vou pegar parâmetro. Vou falar para esse parâmetro, para cada... Eu estou falando aqui é uma lista de parâmetros, esse argumento está falando que eu vou criar uma lista de parâmetros agora, e aqui eu estou definindo as opções de cada parâmetro. Tá? Então, o meu primeiro parâmetro vai ser position igual a 0, a posição dela. Isso aqui é aquele negócio de você chamar o PowerShell por posição, desculpa, o meu carioquês, não, o meu interiorês. Você passar a passagem de parâmetros ou por nominal, você nomeia o parâmetro, ou você posiciona ele. Vocês já perceberam que se você der um get process e você não passar o nome do parâmetro, ele vai saber, por exemplo, SQL. Tá? Opa. SQL, asterisco, está aqui. Eu não passei o nome do parâmetro. Como é que ele sabe? É pela posição dele. Tá? Então, por exemplo, provavelmente o nome é a primeira posição. Tá? Então, position igual a 0, tá? Vírgula. Aí eu vou colocar aqui também. E mandatory. A partir do PowerShell 3.0, você não precisa colocar true, você simplesmente coloca ele escrito mandatório, que ele já sabe que é mandatório. Tá? Tem várias outras coisas que você pode utilizar aqui dentro, gente. Muitas, validação de parâmetros, se ele é null, se ele não é null, valida set de parâmetros. Eu só posso passar servidores que começam com A, você pode inventar um monte de coisas aqui. Existem vários tipos de coisas aqui dentro, de argumentos dentro. Tá? Eu aconselho vocês a darem uma olhada nos meus artigos no Simple Talk, que eu falo bem sobre isso, sobre a utilização de parâmetros. Tá? Então, eu coloquei ele como mandatório e agora falta o quê? O parâmetro em si, que na verdade é o SQL Server. String, tá? SQL Server. Tira esse cara daqui. Tá? Pronto, passei o parâmetro. Tá? O que eu estou falando para ele agora? Que o SQL Server é mandatório. Tá? Se eu não passar, ele vai me pedir. Tá? A mesma coisa eu vou fazer com o quê? Eu vou fazer com a getSQL Server, que é a mesma coisa, só copiar esse parâmetro aqui, certo? Sempre padronizando o nome das coisas, o nome do SQL Server é SQL Server, o nome da instância é SQL Server, por exemplo. Então está aqui, ó.
Tá? Passei. Certo? Então agora, se eu rodar esse cara aqui, tá? Deixa eu colocar um cara aqui, ó. Get SQL Server. E não vou passar nada. Aqui, ó. Ele está me pedindo aqui o paraquat. Estão vendo aqui embaixo, ó? Ele está me pedindo aqui qual que é o nome do SQL Server, ó, para eu passar aqui, ó. Get. Sabe por quê? Porque é mandatório. Eu poderia dar um null ou empty aqui e dar um erro se não passasse. Poderia. Existem várias coisas que você pode fazer com os parâmetros. Tá? Então, eu passei aqui o nome do parâmetro e agora ele está em processando a função. Tá? Então, a gente já está nos 50%. Certo? Ele já está fazendo validação de parâmetro. Certo? Legal. Poxa, está aqui. Vamos passar então agora, certo? Para pipeline. Poxa, eu vejo sempre que eu gosto. Se eu fizer assim, ó, asterisco, get process. Estão vendo aqui embaixo, ó? Eu estou passando por pipeline. Opa. Desculpa. Não, ele não acerta. Não, tudo bem. Mas se eu fizer aqui, ó, por exemplo, no caso aqui mesmo, opa, eu fiz aqui, volta do jeito que estava. Agora piorou. Acho que é F11, F12, pronto. Tá? Se eu passar aqui, ó, get star, vírgula, get star, certo? Acho que o get service faz isso. Deixa eu ver aqui. SQL, get service. Já sei. Também não aceita. Bom, que seja. Se eu pegar aqui o get star, fugiu agora, gente. Get star, alguma função get star, estrela da morte. Se eu pegar ela aqui duas vezes, dar um pipe aqui e dar um for each, e mandar exibir, certo? Está aqui, ó. Certo? Então eu estou passando uma array para o for each, por pipeline. Pô, eu quero fazer isso com o meu SQL Server também, com o meu Get SQL Server. Eu quero passar esses dois caras aqui, ó, aqui antes dele, e passar com o pipeline. Como é que eu faço isso? Então, tem um outro cara, dentro da validação de parâmetros também, um outro argumento, que chama Value from Pipeline. Tem o Value from Pipeline Input, que aceita somente quando você tem propriedades do mesmo nome, que batem com o mesmo nome. Não vamos entrar fundo nisso, é só para vocês verem como é que funciona a coisa. Tá? E mais a fundo tem meus artigos lá no Simpletalk. Então, eu coloco simplesmente, depois do mandatório aqui, eu ponho uma vírgula, certo? E põe value from pipeline. Tá? Ou seja, eu estou aceitando esse parâmetro por pipeline. Tá? Só isso é? Não, galera, não é só isso. Quando eu trabalho com pipeline, como a gente falou lá, deixa eu mostrar. O meu amigo Diego Norari tem uma mesa digitalizadora. A gente tem o Paintbrush. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá? Vamos dizer que eu tenha um objeto aqui, tá? Aí eu tenho o pipeline, um commandlet aqui, eu tenho outro commandlet aqui, eu tenho outro commandlet aqui, e o pipeline. Esse commandlet ele trabalha com quantos ele trabalha, ele carrega, eu dou um dir, certo? Ele me traz um monte de informações do meu diretório. E mando ele dar aqui um where object. Tá? Ele não vai pegar todos esses dados daqui do dia e mandar tudo de uma vez para cá. Ele faz streaming, ele manda um por um. Aí esse manda para cá. Todos os comunetes fazem streaming? Não. Sort, por exemplo, não pode fazer streaming. Ele tem que receber todos os caras para ele fazer o sort e depois dar o output do sort que você está pedindo. Mas a maioria dos commandlets eles fazem esse streaming. É um a um, certo? Então ele passa um a um, tá? Ele não passa o objeto inteiro
para esse comandelete, esse não. É um por um. Tá? Então, nesse caso, para isso funcionar, eu tenho que usar na verdade, eu tenho que usar um bloco só. Mas existem 3 blocos, que é o begin, certo? O process, que é o cara que vai fazer isso, a gente já vai ver, eu já vou explicar isso aqui. Tá? Então, eu estou pondo o process aqui. E o end? Eu preciso colocar o end ou o begin quando eu não uso? Não, não precisa. Mas eu gosto de pôr. Eu acho que fica mais PowerShell. O que o begin faz, gente? Quando você manda os objetos via pipeline, a primeira vez que essa função é chamada, ele entra no begin. Certo? Então, aqui no nosso Paint, eu chamei a primeira aqui, o primeiro cara, ele entrou no begin aqui, desse aqui. Certo? Entrou no begin desse aqui. O segundo cara já não vai mais entrar no begin aqui. O begin é quando você precisa inicializar alguma coisa na sua função. Tá? O process que faz esse cara, o process é que vai comandar depois. O que vai receber os caras aqui depois, o objeto aqui depois, é o process. Tá? O process que vai comandar esse pipeline, essa junção de pipelines depois. Tá? Legal. E o end é a mesma coisa que o begin. Quando o último cara vier para cá, não tiver mais string, ele roda o end. Ou seja, se você precisar finalizar alguma coisa. Laerte, me dá um exemplo. Pô, você pode usar um begin para se você precisar carregar alguma assembly dentro da sua função. Ou inicializar alguma variável, ou alguma coisa. O end, por exemplo, pode ser se você está uma função de sorte, por exemplo. O próprio comandelete sorte. Certo? Você vai receber todos os seus objetos, você vai fazer o seu algoritmo de sorte, e aí então você vai, no end, você vai dando output nos caras. Certo? Porque na hora que você receber todos os caras que você vai fazer o sorte. Tá? Então, nesse caso, pronto. É só isso, só, gente. E a minha função já está pronta para receber pipeline. Tá? Então, quer dizer que eu já posso fazer isso aqui, certo? Detstar, qual que é o nome do meu... Deixa eu pegar aqui, servers. Detstar em 2012. Quer dizer que eu já posso fazer aqui? Já posso fazer isso aqui. Certo? Já posso passar esses caras por pipeline. Certo? Vamos ver se é verdade mesmo. É que aquilo que eu falei, ele demora um pouco de ter dado o select aqui, porque ele está me trazendo todo o objeto servidor, né? Mas vamos fazer o seguinte, então. Tá aí, ó. Me trouxe o primeiro, vamos só para a gente, que tem muita coisa para mostrar, vamos só pegar o que a gente precisa aqui. Espera só um minutinho, gente. Aqui, ó. Só para a gente ter... E vamos dar o select object aqui, ó. Para ver se é isso mesmo. Estou passando por pipeline agora. Tá? Vamos rodar. Tá aí, ó. Poxa, então agora está acertando o pipeline a minha função. Tá? Quer dizer que eu posso dar um content aqui? Poxa, posso dar um get content aqui. Não preciso mais do for each agora. Certo? Get content, /temp, virtual, servers.txt. Certo? E aí eu faço o pipe para o get accessible, então eu não preciso passar o parâmetro, porque ele está vindo por pipeline, porque eu estou falando que a posição 0 recebe pipeline. Tá? Então, tá aí, ó. O get content é a mesma coisa. Tá? Pô, legal. A gente então, já está aceitando o pipeline na nossa função. Poxa, que legal. Tá? Agora, outra coisa também. A rede. Vocês já perceberam, gente, que se eu fizer um get service, tá? E fazer assim para ele asterisco, SQL, asterisco, ele vai me trazer todos os SQL. Tá? Da mesma maneira
se eu fizer assim, get process, deixa eu ver um process, winword, e deixa eu pegar aqui, ó, get process, winword e VMMS. Poxa, cara, quer dizer que então eu posso passar dois processos aqui? Sim, eu posso passar quantos eu quiser aqui. Mas por quê? O que me faz isso? Certo? Se eu der uma olhadinha no get help do get process, vocês vão ver, gente, que aqui, ó, estão percebendo aqui que o parâmetro name, tá vendo aqui, ó, parâmetro name, ele é uma string, mas ele é uma string estranha, ele tem esse abre e fecha parênteses na frente. Isso quer dizer o quê? Que esse parâmetro também aceita uma array. Ou seja, eu posso passar uma array diretamente, sem ser por pipeline. Eu posso colocar aqui no meu GetSQL Server uma array de servidores aqui. Tá? Poxa, como é que eu faço isso? Eu simplesmente altero a minha função aqui agora para ela receber array. Que é aquilo que a gente viu ali. Abre e fecha parênteses. Estão vendo? Ó, eu coloquei o abre e fecha parênteses aqui na frente. Só isso? Aí é um pouco complicado. Por quê? O process é para o pipeline. Se eu estou recebendo uma array, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tratar a array. O que eu preciso fazer, então? Se eu estou recebendo uma array ou não, certo? Eu preciso fazer um for each. Não me importa se está vindo uma array ou não. Se vier uma só, ele vai fazer um for each num só, certo? Vamos colocar SQL em SQL Server, certo? Que é o meu parâmetro, tá? E aí eu abro um cara aqui, certo? E gente, eu não lembro que eu falei daquilo lá de criar array para guardar. Aqui eu estou passando vários SQL uma array aqui e ficar guardando os outputs e depois dar um write output depois do for each. Não. Streaming de objeto. Está passando um a um. Eu já posso dar o write output direto. Eu vejo vários scripts assim. Não precisa. Está usando recurso desnecessário. Tá? E aí o que eu faço? E aqui eu passo o SQL, que é o nome da minha variável que está recebendo aqui a array. Certo? Poxa, então agora eu posso fazer isso aqui, get content. Na verdade, eu posso pegar esse cara, eu posso dar um get SQL server that star, certo? Vírgula, that star e 2012, certo? E aí eu posso dar o select object. Vamos mudar esse cara aqui. Está aqui. Está me aceitando uma array agora. Tá? Deixa eu só... Da mesma maneira, eu posso pegar esse get SQL Server aqui, gente, e fazer isso. Ó. Já que eu estou aceitando uma array aqui agora, eu posso fazer isso. Tá? Tá aí. Ou seja, a minha função agora aceita pipeline, aceita array, ela está praticamente completa. Tá? Então a gente já chegou nos 50%. A função está show de bola. Legal. Então, agora, o que está faltando? Vamos chegar agora nos 75%. Error handle. A gente precisa tratar os erros. Tá? Então, como é que eu faço isso aqui? Simplesmente, gente, try. Existem outras maneiras, a try-catch é uma error handle, é uma coisa um pouco, você pode tratar a exceção, tudo, mas, galera, eu não uso, eu simplesmente trato o erro para ver qual que é o erro depois. Tá? Não trato a exceção diretamente, porque existem milhares de exceções em .NET. Certo? Então, eu dou o try aqui, certo? Aí eu faço o catch, tá? E aí eu dou um write error, para ele escrever na streaming de error do PowerShell. Certo? Da mesma maneira,
eu faço isso aqui na minha função de SQL Server. Tá? Eu faço um try, aí eu faço um catch, faço o write erro. Poxa, minha função já está tendo tratamento de erro. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente. Quando eu coloquei esse parâmetro e utilizei o parâmetro aqui, na verdade, essa função já se transformou numa advance de função. Tá? Eu poderia ter colocado aqui o command let bind, tá? Que é o que a gente vai ver agora. Tá? Eu vou pegar e vou colocar o command let bind, mas ela já é uma advance. O que é um command let bind? Está aqui, ó. Eu estou falando para essa função que ela não é mais uma função. Ela é agora, ela vai agir como um command let agora. Ela vai ter parâmetros, ela vai ter acesso aos common parâmetros de command let. Agora ela é um command let, ela é como se fosse, ela vai ter ações e ela vai se comportar como um command let binário do PowerShell, tá? Como um get process, como um get service. Tá? Não o comportamento dela, não o output dela. Tá? O command let bind aqui, gente, ele tem muitos tipos de ele tem argumentos aqui dentro. Eu posso, não sei se vocês já perceberam que tem algumas, por exemplo, o remove item, ele tem um cara chamado what if. Esse what if, ele fala assim para você, eu vou dar um remove item aqui, asterisco, ponto asterisco, vou remover tudo que tem dentro dessa pasta aqui. Estou dando um what if na frente, ele não está me removendo nada. O what if quer dizer, e se? Ele simplesmente mostra para você o que vai acontecer se eu fizer esse comando. Ou seja, é tipo olha, isso que vai acontecer. É tipo uma segurança para você. Quando você vai fazer uma ação um pouco mais complicada, uma ação perigosa, você joga um arito na frente para você ver quais são os passos que o comandante vai fazer, o que vai ser excluído. Tá? Então, dentro do command let bind eu posso implementar esse what if, eu posso implementar várias outras coisas aqui dentro. A gente não vai entrar nesse caso. Tá? Mas a partir do momento que eu estou usando o command let bind, ele já é uma advanced function. Ou, se eu omitir o command let bind e colocar o parâmetro aqui, ela já automaticamente pega como se fosse uma advanced function. Tá? Como é que eu sei? Eu simplesmente, se eu vier aqui, ó, e der um get SQL Server, olha o tanto de parâmetros que eu tenho aqui agora: warning action, information action, erro avaliado, warning, error action, debug, verbose. Cara, não tinha nada desse parâmetro, Laerte. Não tinha. A partir do momento que você transformou ela numa advanced function, você tem todos os parâmetros comuns que outras command lets têm, que é debug, error action, warning action, information, error variável. Isso tudo já é implementado pelo PowerShell. Só o what if que não, tá? Você tem que implementar. Mas todos esses outros aqui já são implementados pelo PowerShell. Ou seja, se você sair o PowerShell 6.0 e tiver um novo common parâmetros, e você colocar suas funções dentro do PowerShell 6.0, ela vai ter esse common parâmetro automaticamente. Tá? Então, a gente já tem o tratamento de erro. Tá? Uma coisa bem legal no tratamento de erro é o seguinte: o error action, ele te fala se é não, todos os erros eles são não terminating erro, ele não para o script, a não ser que você use o true no SQL. O write erro não para o script. Tá? O que você pode fazer é forçar ele para ele ir para o try catch ou não. Tá? Como é que eu faço isso? Você usa o error action do common parâmetro. Eu quero pôr isso em todos os meus, eu não preciso, em todo o meu script, eu preciso fazer isso em toda a função que eu vou usar? Não, se eu tenho uma variável de ambiente chamada error action preference, em que você seta ela e ela vai para todos ela faz override em todos os parâmetros que você, todos os error actions de todas as funções que você tiver dentro desse script. Advanced funções, command net, tudo. Tá? Então, se eu pegar aqui e fizer por exemplo, eu estou com error action, eu estou com um tratamento de erro. Eu peguei um cara chamado II, que não existe, e o get star aqui.
dou um getSQL Server para mostrar esses caras. Vamos rodar esse cara aqui? Ele está indo devagar, por quê? Gente, vai ultrapassar um pouquinho, tá? Às 9 horas, quem quiser. Vocês perceberam aqui, ó, ele deu um erro pro I, mas ele não parou. Ele foi pro DeathStar. Tá? O I não trouxe nada, porque não tem nada, mas ele foi pro DeathStar. Tá? Se eu quiser, eu posso dar o error action. Acho que o meu error action já está acertado. Error action stop. Tá? Se eu fizer aqui, e eu posso mudar o error action para qual que seja. Tem um stop, tem um silent continue, tem um continue. Ou seja, o que aconteceu, gente? Ele não viu o DeathStar. Por quê? Porque ele já deu, eu mandei ele parar o error action stop. Certo? Ele já parou no I, ou seja, ele parou a execução do pipeline. Tá? Então, essa é a diferença de você trabalhar com error handle ou não. Certo? Eu poderia colocar aqui um silent error action, silent continue. Tá? Vamos ver o que acontece se eu colocar o silent continue. Então, a gente já está no 75%, está aqui, ó. Ele não deu erro nenhum. E ele simplesmente continuou. Só que ele não me trouxe nada para o I, para a instância I. Só que ele não me exibiu erro nenhum, porque eu mandei para ele silenciosamente continuar. Então, a partir do momento que eu tenho acesso, eu transformei ela numa advanced function com o command let bind, ou omitindo o command let bind e colocando o parâmetro lá, aqui é explicitamente o parâmetro, ele me transformou numa advanced function e eu tenho acesso aos erros, como parâmetros, e um deles é o error action, que é um dos principais, eu acho um dos principais. Certo? Então, eu já tenho um error action na minha função, 75%. O que falta agora, galera? Falta help. Help. Toda função tem que ter um help. Tá? Eu vou pegar um help aqui e colocar dentro dessa função. O help, como é que funciona? Galera, vocês têm que estudar isso, tem que procurar, mas ele tem uma série de palavras-chave para você criar o help dela. Então, aqui tem o synopsis, que é o objetivo da função, description, inputs. Na verdade, isso aqui eu copiei de uma outra. Você pode receber pipelines desse you can, na verdade, you can pipe objectives to SQL Server. Aqui você pode, output, qual que é o output que ele vai me colocar? Aí você pode criar os exemplos que você quiser. Tá? Então, a partir do momento que eu fiz isso aqui com a minha função, se eu vou rodar ela toda aqui, para ela carregar ela, tá? Se eu der deixa eu dar um CLS aqui, get help, get SQL Server, aqui, gente, tudo aquilo que a gente colocou ali, agora tem um help daqui dentro dela. Tudo a gente vai colocar ali. Tá? Se eu der um get help, traço full, eu também tenho uns exemplos que eu coloquei ali dentro. Então eu posso criar meus exemplos ali. Isso aqui é um dos mais importantes, gente. Help é tudo, tá? Dentro do PowerShell. É você criar um help para as suas funções. Tá? Beleza. Legal, Laércio. Tudo isso é muito legal. Poxa, show de bola. Mas eu vou ter que ter esse monte de função sempre no meu script? Não, galera. A gente pode criar um script, módulo, que é, na verdade, um módulo de funções. Tá? O que eu faço? Eu pego todas as funções que eu quero, que eu preciso trabalhar, certo? Vocês perceberam que eu sempre carrego a SMO aqui. Vamos jogar esse SMO dentro do módulo de funções, para carregar, certo? O que eu faço? Então, eu vou pegar todos esses caras aqui, vou vir aqui, certo? Vou pegar aquele, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, eu vou pegar Convert CSV também aqui, CSV to Excel, e vou jogar aqui dentro.
certo? Vou mandar salvar esse cara aqui dentro como virtual pass, mas como script module PSM1, tá? E aí o que eu faço? Galera, o GetSQL Connection, ele precisa aparecer? Ele precisa ser exportado? Não, o GetSQL Connection, na verdade, ele é para ser utilizado, essa função é para ela ser utilizada dentro de outras funções. Então, eu não preciso trabalhar com ela. Da mesma maneira, se você não quiser, você tem um monte de função, algumas que você não quer que sejam exportadas, que elas são só de uso interno, que você vai? Você pode dar o export. Opa. Module member, tá? Traço function. Eu vou colocar a get SQL server e a convert CSV to Excel. Tá? São essas duas que eu vou exportar. Tá? Gravei esse PSM1. Agora tem uma coisa bem legal, gente, que é o seguinte. Você trabalhar com profile. A gente não vai ver profiles aqui agora, tá? Não vai dar tempo, certo? Mas para cada usuário seu, cada usuário que você entra no SQL, na máquina, você tem um profile, certo? No PowerShell também você vai ter os seus profiles. Quais são os profiles que você tem? A gente pode dar uma olhadinha nessa variável chamada profile, certo? Deixa eu dar um coisa aqui. São esses os profiles. All users e all hosts, ou seja, para todos os usuários e todos os hosts, eu vou criar um cara chamado profile.ps1. All users current host. Então aqui você tem os tipos de profiles que você pode trabalhar. Tá? E ele te fala qual que é o arquivo que você tem que criar. Que é esse arquivo aqui, você cria esse arquivo e você põe lá dentro os import modules, você põe as coisas que você quiser lá dentro. A gente não vai ver isso agora, porque na verdade a partir do PowerShell 3.0 eu não preciso mais criar profiles para importar módulos. Eu simplesmente tem que colocar aonde o PowerShell veja nos diretórios em que sejam visíveis para o PowerShell, que sejam de módulos. E qual que são esses diretórios? A gente vê na PS, numa variável de environment chamada PS module set. Tá aqui, ó. São esses caras aqui. Tá? Esses caras são os... O que eu posso fazer para ficar até melhorzinho aqui? Vamos dar um split nesse cara, um ponto e vírgula. Pronto, tá aqui, ó. Então eu tenho o C-User Layout Junior Documentos indo nesse diretório, tenho nesse diretório, nesse diretório. Cada um tem como eu vou explicar? Um determinado profile para cada um determinado patch para cada tipo de profile. Tá? Então vamos jogar diretamente em todos, num patch em que todas as sessões de todos os usuários que abrirem dentro dessa máquina aqui vão carregar esse meu módulo, tá? Que é nascer. Aí eu tenho esse PSM1 aqui, eu vou dar um copy nele, é C Windows System 32, Windows PowerShell, V1.0, modules, está aqui. Aqui eu vou criar um novo diretório com o mesmo nome do meu PSM1, Virtual PES PT, e vou colocar ele aqui dentro. Está aqui. Tá? Então, gente, da próxima vez que eu abrir o PowerShell aqui agora, ó, do nada. Deixa eu ver quais são os módulos que me estão disponíveis para eu carregar. Dou um list available aqui. Opa, list available. Get module. Oh, mas tá difícil, hein? List available. Aqui. Ele vai me trazer todos os módulos que estão disponíveis. Era para trazer rápido, né? Que também tem um monte de SMO, tem um monte de coisa aqui. Tá? Mas vamos. Ele vai te trazer, para a gente não perder tempo. Tá?
Vamos ver aqui, get module, quais estão carregados. Eu tenho esse PS headline, eu tenho esses módulos carregados agora exatamente nessa função, nessa minha seção. Tá? Eu posso tanto carregar esse meu módulo dando import module virtual PSPT, ou então eu posso simplesmente, a partir do PowerShell 3.0, eu posso simplesmente chamar uma função que ele vai, que faça parte do módulo, que esteja dentro de um diretório em que o PowerShell consiga entender que é de módulos, que são aqueles do PS module PET, ele já vai automaticamente carregar esse módulo. Tá? Então aí, todas as funções que tiverem dentro desse módulo exportadas, ele vai carregar. Aqui ele está fazendo a conexão, tudo, aquele mesmo problema. Aí, ó. E se eu der um get module de novo, já está aqui, ó, carregado, ó, virtual PSPT. Quais são as funções? Convert CSV to Excel e get SQL Server. Cadê get SQL Connection? Gente, eu só mandei exportar essas duas. Eu não mandei exportar aquela. Certo? Vocês perceberam que a partir daí eu simplesmente posso trabalhar com as minhas funções dentro do PowerShell como se fosse command lines normais. É isso aí, galera. Foi bem corrido, mas se vocês tiverem dúvida, tiverem alguma coisa, podem perguntar. Tá? Por enquanto Tem não muito tem nada. mais, tem muito mais do que a gente pode ver sobre isso aqui, mas vocês podem dar uma olhada nos meus artigos lá no Potalk, que eu falo bastante sobre isso. Se não tiver pergunta nenhuma, nós finalizamos. Tem apareceu uma coisa aqui. Legal. Se ele mudar o módulo agora, ele precisa importar novamente? Adicionando Precisa sim. Na verdade, você, a partir do momento, o que você pode fazer? Por exemplo, vamos exportar vamos tirar esse cara aqui. Vamos exportar tudo. Alterei o módulo, certo? Vou copiar ele de novo para lá. Só um minutinho aqui. Vou copiar ele de novo para lá. PSPT. Aqui, eu vou copiar ele aqui. Replace. Tá? Então, eu estou aqui com a minha seção, eu posso dar o remove module virtual PT e a isso eu dou o get, aqui o get module, não tem mais, tá? Aí eu dou o get SQL Server get star, só pôr aqui select name, pronto. Se eu der o get module novamente, ele vai estar aqui, mas você está vendo agora que ele já tem o get SQL connection, nós alteramos, certo? Ou então eu posso remover aquilo que eu fiz, eu removi e chamei de novo, ou então eu simplesmente posso importar de novo. Import module virtual PT, só que eu dou um force aqui. Virtual import modo, está errado aqui, ó. Pronto, eu dei o force, ou seja, eu sobrescrevi o módulo que estava ali. É isso aí. Ok. Outra questão aqui, você vai liberar esse script aí para download, pessoal? Libero sim, sem problema. Eu coloco no tem como colocá-la no Virtual PSPT, alguma coisa? Tem, a gente pode colocar na página do Facebook. Você manda... Tá. Você não tem PowerPoint, isso aí foi uma demonstração completa, né? Então a gente coloca lá no Facebook do Virtual Chapter. Tá, sem problema. Ok? E outra coisa aqui é parabéns pela sessão, foi um elogio. E é isso aí. A princípio eu não tenho mais nenhuma questão. Então, beleza. Obrigadão pela oportunidade, Murilo. Obrigadão ao pessoal todo aí do Virtual PSPT pela oportunidade. E qualquer coisa, galera, se vocês quiserem aqui, ó, qualquer coisa, esse é meu e-mail, tá? Só mandar um e-mail para mim aí, ó.
laerte.sklda@outlook.com, tá? Manda um e-mail lá que a gente conversa, a gente troca umas ideias aí. Legal. Beleza? Legal. Agradecer aqui Obrigadão, Murilo. ao Francisco Chagas também, que agradeceu a nós por compartilharmos informação, e ao Laerte por estar aqui no seu tempo livre, apresentando para o pessoal aqui no Brasil e em Portugal, apesar de aqui em Portugal ser 1 da manhã, 11 da manhã. Muito obrigado pelo pessoal de Portugal que está aí, né, cara? E tem o pessoal, tem bastante gente aqui de Portugal, então, olha, você está ficando famoso aqui. Obrigadão, pessoal, aí pelo tempo de vocês, aí de estarem 1 hora da manhã aí vendo PowerShell. Obrigadão pelo tempo mesmo. E a Austrália também, cara, você tá famoso, até a Austrália, tá vendo? A Austrália o Daniel, né? O Daniel tá aí. Exatamente, Daniel. Beleza, então, ó, abraço aí, agradeço pela presença e até o próximo webinar. Valeu. Valeu, gente, obrigadão.